Meus caros, reparem bem nestas últimas sondagens que saíram há poucos dias para as eleições presidenciais e vejam se não encontram aqui nada de estranho. Como veem, estes 4 candidatos, todos somados, não chegam a 11%. Carlos César, se eventualmente quisesse avançar, o que seria uma risada, a Cristina, depois o Jerónimo de Sousa, ou alguém por ele, e a sempre candidata Matias, todos juntos davam 10,9%, não chegava a 11%. Agora vejam os próximos. Agora, se somarmos a Ana Gomes, a hipotética Ana Gomes, a André Ventura, o único candidato até agora declarado, e a Marcelo, o tal que dizia em 2014 que um mandato seria mais que suficiente e 2 mandatos nunca na vida, e vai concorrer agora ao segundo mandato, se somarmos tudo, isto dá a módica quantia de 87% de votos. Ou seja, andam 12,5% a voar. E esses 12,5% fazem toda a diferença. Vamos ver porquê. Em primeiro lugar, por que raio faltarão ali 12,5%? Porque não podem faltar. Não pode ser abstenção, ninguém acredita que numas eleições exista uma abstenção de 12,5%, e mesmo que fossem, como sabem, a abstenção, os votos brancos e os votos nulos valem 0. Portanto, a pessoa ir lá votar branco, nulo ou não pôr lá os pés, vale exatamente a mesma coisa, não conta para nada, é só para estatística, e portanto, de qualquer maneira, os candidatos, o somatório deles tinha que dar sempre 100%. Reparem, mesmo que só 5 socialistas vão votar, 5 pessoas vão votar no Partido Socialista, o Partido Socialista ganha com 100% de votos. Tem que meter isto na vossa cabeça, porque eu ainda hoje encontro muita gente bem intencionada, mas que não percebe nada disto, e pensa que o não ir votar ajuda em alguma coisa, e é um protesto, e é qualquer coisa que ele lá tem na sua cabeça, mas que na prática é 0, porque a abstenção vale 0, tal como os votos brancos e os votos nulos. A única coisa que vale são os votos validamente expressos nas urnas. E esses votos validamente expressos são num partido ou num candidato, ou numa coligação. Neste caso, para as eleições presidenciais, tem que ser numa pessoa, uma vez que os partidos, como sabem, não concorrem. Ora bem, portanto, os 12,5% nunca podem faltar, têm que estar lá. Mesmo que a abstenção seja imensa, nunca pode ser 12,5%, fosse ela qual fosse, seja ela qual for, o que interessa são os votos validamente expressos, portanto eles todos somados tinham que dar 100%, o que nota logo a priori que estas sondagens não têm qualquer tipo de valor, nem de rigor científico. Mas vejamos agora uma outra situação mais importante ainda do que isto. Então, é assim, Marisa Matias com 4,6%, quando o Bloco de Esquerda tem 13%, não faz grande sentido, o partido tem quase o triplo. Da mesma maneira, o Jerónimo de Sousa com 2,6%, quando o partido tem 6, tal nas sondagens que estão a passar atrás de mim, também não faz grande sentido. Há, portanto, aqui uma discrepância, porque nós bem sabemos que os votantes, os simpatizantes do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, somados, têm que dar muito mais do que isto. Portanto, há aqui um erro crasso. O que é que está a passar, na minha opinião? O que está a passar é, neste momento, uma grande confusão relativamente ao que se vai passar nas eleições presidenciais. Sem a entrada de Ventura, sem a entrada de Ana Gomes, as coisas eram favas contadas e aqui a única dúvida seria se Marcelo Rebelo de Sousa conseguiria chegar aos 70,38% ou coisa do género que teve Mário Soares na segunda eleição, portanto que foi o recorde máximo de uma eleição presidencial. Já vimos que não vai chegar de maneira nenhuma porque entrou o André Ventura e só por isso já nunca na vida pode chegar àqueles valores. Mas para complicar a situação ainda vai entrar também a Ana Gomes. Esperemos nós que entre, porque Ana Gomes vai retirar muitos votos ao Partido Socialista, talvez 1/3, presumivelmente 1/3, tal como André Ventura vai tirar muitos votos ao PSD e ao CDS, talvez também cerca de 10 a 15%. Ou seja, o que é que vai acontecer, na minha opinião, e atenção que estamos a falar, eu estou a falar no dia 1 de março, portanto, falta quase um ano para a eleição, mas neste momento as cartas estão todas baralhadas. Tudo o que se pensava que era seguro há coisa de 3 meses, agora se torna completamente movediço. Vejam, Ventura facilmente chega aos 15%. Ana Gomes, se concorrer, também.
também. Os descontentes do Partido Socialista são muitos. É muita gente, se calhar é quase metade, mas nem que não seja metade, é um terço. E ela também capta simpatias à esquerda, não só no Partido Socialista. O André Ventura vai apanhar a sua clientela, que já é neste momento, segundo as sondagens, de 10%, mas vai apanhar outros 10% à direita, tanto ao PSD, que vai apoiar Marcelo, mas sem convicção nenhuma, como ao CDS, embora tenha pouca gente, mas alguma ainda terá, não é? Que não sabe o que é que vai fazer à vida, nem sequer sabemos se vai continuar como partido. É uma grande incógnita, porque aquilo não é nada, é menos do que o partido do táxi. Agora é só a parte de trás do táxi. Portanto, com o Ventura a 15%, com a Ana Gomes a 15%, com o PCP, não com 2, tal, mas com o 5 da ordem, os comunistas votam o Partido Comunista, não há grandes fugas, e o Bloco de Esquerda, com o dobro daquilo que é anunciado, eu dou de barato o dobro à Marisa Matias, aparece com 4,6, eu dou-lhe à vontade 10, porque o Bloco de Esquerda também não vai votar noutros candidatos, tendo o seu candidato próprio. Ora, estes votos somados dão 45%. Daria uma margem para Marcelo de 55%, ganharia a primeira volta, mas vejam bem, estamos numa franja já perigosa, 55%, com um pequeno erro. Portanto, estamos aqui a falar de uma zona de sombra muito grande relativamente àquilo que agora aparece nas sondagens. É mais a incerteza do que a certeza, pois nas sondagens aparece uma falha de 12,5%. Vejam, Marcelo com menos 12,5% do que lhe dão as sondagens, pouco passa dos 40%. Estão a ver? Portanto, há sempre uma segunda volta, se isto for verdade. Bom, eu não acredito muito nesta sondagem, mas de qualquer maneira que há um grande perigo. Perigo não, que seria para mim uma alegria. Mas há um grande perigo para Marcelo ir a uma segunda volta, que é uma coisa envergonhante. Eu não sei sequer se ele conseguiria ultrapassar isso em termos psicológicos, uma vez que ele está a fazer tudo o contrário àquilo que anunciou, propondo-se a um segundo mandato, quando ele disse no programa da Judite de Sousa que o segundo mandato nem pensar, nenhum candidato poderia fazer um segundo mandato e tinha que se mudar a Constituição, que era uma aberração. Ele está a fazer essa aberração, o que não é de estranhar, porque conhecendo o personagem é mais para o lado da aberração que ele trabalha. Vejam, há aqui 5% só de margem de segurança para ele e há 12,5% de margem de insegurança. Portanto, na minha opinião, a probabilidade de haver uma segunda volta é quase tão grande, se não for maior, do que a probabilidade de não haver. E depois é outra história completamente diferente. Recordem Mário Soares, que no seu segundo mandato parte com uma vantagem grande, mas chega a números astronómicos, mas num mandato anterior ele parte com 20% e ganha a Freitas do Amaral, não é? Portanto, vejam que, e ganha numa segunda volta, a Freitas do Amaral com 20 e tal % que partiu na primeira volta. Também pode agradecer à Maria Lourdes Pintacil, coitada, já cá não está, que lhe deu essa vitória sobre Salgado Zenha. Mas isso são histórias diferentes, já foi há muito tempo, temos que ler e temos que estudar. Mas isto já aconteceu. Isto é para dizer que isto já aconteceu. Se Marcelo for obrigado a ir a uma segunda volta, não é inédito. Já aconteceu com Mário Soares. Portanto, meus caros, nada de embandeirarem arco para o amigo Marcelo, e eu espero mesmo profundamente, tenho este desejo profundo de que Ana Gomes apareça. Porque se Ana Gomes aparecer, ela parte o Partido Socialista em dois, praticamente, e ela por um lado e André Ventura por outro obrigam a uma segunda volta. E depois logo vemos quem é o mais votado. Logo vemos se é Ana Gomes ou se é o André Ventura. Mas aquele que for mais votado vai ter que agradecer ao outro o facto de haver uma segunda volta, entendem? Se for André Ventura vai ter que agradecer a Ana Gomes. Sem ela não há segunda volta. Se for a Ana Gomes vai ter que agradecer ao André Ventura, porque sem ele também não há segunda volta. Portanto, eu espero ardentemente que Ana Gomes vá a jogo, que é para termos pelo menos uma segunda volta e para vermos se varremos de vez com o selfish man da política portuguesa. O yes man. É um selfish yes man. Faz tudo o que Costa quer. Pá, eu não me importava nada que ele agora se retirasse um bocadinho para repouso, para o pousio, para um lar ou para um sítio qualquer, dar uns mergulhos. Mas, é pá, que nos deixasse em paz, que era giro, não era? Era bastante giro.